Capítulo 224 Fruta da origem espiritual. Suas mãos rapidamente formaram um selo misterioso quando ele abriu os olhos. 2 raios brilhantes de luz de repente brotaram de suas pupilas. Seu motivo por trás desta jornada é entrar no reino do submundo e obter a proteção do mestre do reino do submundo. É verdade, no meu nível eu nunca poderia me comparar a ele. Mas, não pense que você estará seguro com apenas sua proteção. Alfinetadas de luz peculiares saíam dos olhos da besta demônio. Elas são as manifestações que saem do seu poder da lei. No início, o seu poder da lei começou como raios de luz. Em seguida, lentamente floresceu em flores misteriosas que se formaram ao seu redor. A primeira flor, em seguida, a segunda, a terceira. Até a sexta. Agora, uma única gema permaneceu. Ela estava inchando como se fosse florescer a qualquer momento. Por muitos milênios eu me escondi aqui, aguardando o momento do nascimento do 7º lótus. Yulian, a menos que você me dê a sua centelha divina, você vai morrer. O canto de sua boca se contorceu em um sorriso escuro. Reino do submundo, borda da terra das 9 camadas da morte. Na área deserta infinita, havia um número incontável de tendas sendo armadas. Especialistas se reuniram aqui de várias centenas de famílias de dentro das 15 cidades do reino do submundo. Cada família ocupava um terreno, suas bandeiras de família vibravam no ar. Embora a família do Selo de Jade fosse uma das 3 mais poderosas famílias na cidade da Rocha Negra, quando vista no âmbito das 15 cidades de todo o reino do submundo, eles não eram muito significativos. As famílias mais fortes foram reunidas no centro do reino do submundo. Qualquer família escolhida aleatoriamente a partir deste grupo é capaz de aniquilar uma família completamente de uma das outras 14 cidades. Tornar-se discípulo do mestre do reino do submundo significaria que, além de aumentar as chances de entrar no reino dos deuses espirituais, pode se tornar uma autoridade dentro do reino do submundo e receber ofertas das famílias do reino. Era sem dúvidas uma posição muito atraente. Mesmo que todo mundo sabia que a terra das 9 camadas da morte era um lugar perigoso, eles ainda bravamente avançaram em face do perigo. Um grupo de pessoas chegou à tenda da família do Selo de Jade. Eram Nili e seus companheiros, totalmente cobertos de poeira da estrada e cansados da viagem. Eles tinham inicialmente visitado a casa principal da família do Selo de Jade na cidade da Rocha Negra, mas foram informados de que Lucial e os outros tinham partido para a terra das 9 camadas da morte. Assim, Nili e companhia se apressaram seguindo as orientações dos especialistas da família do Selo de Jade. Tio Lu, nos encontramos novamente. Nili sorriu e cumprimentou Lucial. Então, sobrinho Nili também chegou. Lucial deu um leve sorriso enquanto seu olhar varreu o grupo que tinha chegado com Nili. Suas sobrancelhas ligeiramente se contraíram quando ele perguntou: quem são essas pessoas? Lucial podia sentir uma aura surpreendentemente poderosa que emana deles. Havia uma grande possibilidade de que essas pessoas já atingiram rank ouro negro ou mesmo rank lendário. O jovem bem construído com um par de asas negras e o resto, todos tinham cultivo surpreendentemente poderoso para sua idade. Se lhes fosse dado pouco mais de tempo, o quão forte eles poderiam ser. Nili apresentou Yeziun, Xiaoninger e o resto. Quanto a Yulian, ela escondeu-se na manga de Nili e se recusou a mostrar-se.
Quando ele soube que Ezion era noiva de Nili, Luxiao não podia deixar de jogar-lhe outro olhar quando ele sinalizou sua aprovação com um aceno de cabeça. Ezion ficou vermelha enquanto ela tentou descobrir que tipo de resposta que deve dar. Eventualmente, ela desistiu e apenas olhou para Nili em constrangimento. Nili riu quando ele passou a mão pelo cabelo. Duzi, Lupial, e os outros foram olhando em volta. Eles nunca estiveram aqui antes, então, eles estavam curiosos sobre tudo, apesar do cheiro altamente desagradável de enxofre. Comparado a isto, a Cidade da Glória é simplesmente o céu. Luxiao baixou a voz enquanto ele disse para Nili, com a identidade atual do sobrinho, não há nenhuma necessidade para você arriscar sua vida na Terra das 9 Camadas da Morte. Neste momento, a identidade de Nili era a de um mestre de inscrição. Se alguma coisa acontecesse com ele nas Terras Mortas em 9 Camadas, Luxiao pode chorar até a morte. Ao entrar nas Terras da Morte, os guerreiros de todas as famílias estarão competindo uns contra os outros, portanto, os conflitos entre as famílias serão inevitáveis. Há também muitos guerreiros rank divino de várias famílias. Aqueles eram seres que mesmo Nili não conseguiria segurar. Nili naturalmente compreendeu as preocupações de Luxiao e sorriu. Tenha certeza, tio Lu, eu só vim aqui para me juntar à multidão observando, não para arriscar a minha vida. Não havia nenhuma maneira de Nili estar aqui apenas como parte da multidão, mas para dissipar as preocupações de Luxiao, ele só poderia explicar assim. Luxiao imediatamente se sentiu mais à vontade com as palavras de Nili. Por que vocês não estão entrando na Terra da Morte? Perguntou Nili. Normalmente, só se pode entrar na Terra das 9 Camadas da Morte através do primeiro andar e trabalhar lentamente seu caminho. Seria uma marcha desafiadora através dos andares, e atingindo o 6º andar sozinho, levaria meses. No entanto, fomos informados de que em 3 dias, na 12ª hora, a 7ª camada da morte será aberta. Quando isso acontecer, será possível entrar diretamente através do 7º andar, disse Luxiao. Ezion, Xiaoninger e os outros foram todos ouvindo atentamente. A Terra das 9 Camadas da Morte era de fato um lugar misterioso. Então esse é o caso. Nili acenou com a cabeça e perguntou, então, vocês sabem como que o 7º andar da Terra da Morte parece? As Terra Morta das 9 Camadas era originalmente um campo de batalha antigo, onde um número incontável de guerreiros havia perecido, tornando-se um conjunto de dezenas de milhares de valorosa energia de morte acumulada dos anos. Além disso, ao contrário dos pisos anteriores, a partir do 7º andar em diante é o domínio privado do mestre do reino do submundo. Dentro de seu domínio, todas as regras são ditadas por ele. Cada vez que ele recruta um discípulo, a situação é diferente. Ninguém sabe como ele vai escolher seus discípulos desta vez. No entanto, cada vez que entramos em um novo piso, os servos do mestre aparecem para anunciar as regras. Disse Luxiao. Toda vez que ele recruta um discípulo, a situação muda. Ninguém sabe como esta rodada de recrutamento será. No entanto, sempre que entrar em uma camada, um servo do mestre do reino do submundo aparecerá e anunciará as regras, explicou Luxiao. A rodada anterior de recrutamento ocorreu há quase 10 anos. Entre os discípulos do mestre, há muitos, talvez centenas de milhares. Mas dentre eles, apenas um pode tornar-se seu sucessor. Nili concordou.
Seu coração estava cheio de curiosidade sobre este mestre do reino do submundo e secretamente se perguntou que tipo de pessoa era o mestre. Este é um símbolo VIP da casa de leilões do mar divino. Contanto que você tenha isso, as pessoas comuns não se atreverão a mexer com você. Se você encontrar quaisquer problemas, sobrinho Nili pode apenas mostrar este emblema e quaisquer questão comum será rapidamente resolvidas. Luxiao disse enquanto ele passou um símbolo de ouro para Nili. Nili aceitou o símbolo de Luxiao e o analisou. O símbolo parecia ser apenas uma placa comum, embora houvesse inscrições especiais esculpidas em sua superfície. A Casa de Leilões do Mar Divino ocupa a terceira posição entre as casas de leilões das 15 cidades. No reino do submundo, eles detêm uma posição extraordinária, de forma que nenhuma família comum vai ser ousada o suficiente para desafiá-los, disse Luxiao. Anteriormente, Luxiao dependeu das habilidades de Nili como um mestre de inscrição para fazer e vender armamentos valiosos. Apenas com a venda de produtos diferenciados feitas por Nili, Luxiao foi capaz de juntar-se à Casa de Leilões do Mar Divino e ganhar um suporte confiável. Nili acenou com a cabeça enquanto armazenou o símbolo. Ter um patrocínio poderoso, naturalmente, quanto mais, melhor. Para os próximos dias, você deve permanecer aqui e abster-se de se aventurar fora. Agora que todas as outras famílias foram recolhidas e estão à espera do sétimo andar se abrir, a situação política lá fora se tornou muito complicada. As tensões são elevadas, e todo mundo está em guarda. É melhor para você ser cauteloso, lembrou Luxiao. Obrigado pelo aviso, tio Lu. Eu vou manter isso em mente. Nili concordou. Após a conversa, Luxiao arranjou uma residência para Nili e seu grupo em preparação para o sétimo andar se abrir. Nili podia sentir auras poderosas em todos os lugares, guerreiros rank divino. Só se podia imaginar quão intensa a competição para o título de sucessor se tornará, com tantos guerreiros rank divino como concorrentes. Todos se retiraram para sua própria tenda. Dentro de sua tenda, Nili decidiu se concentrar em cultivar a sua força da alma. Ele trouxe o ovo misterioso e continuamente injetou seus poderes da lei sobre ele. Desde o início da viagem, ele vem despejando grandes quantidades de lei no ovo. Ele já havia perdido a conta do quanto ele derramou nele. No entanto, as pequenas fissuras na superfície do ovo permaneceram e não deu sinais de eclosão. Para o ovo, quanto mais poderes da lei forem fornecidos a ele, melhor. Ele avidamente aceitou a energia sem qualquer sinal de resistência. O ovo parecia ser o mesmo, mas Nili podia sentir que os batimentos cardíacos dentro estavam ficando mais e mais fortes, e sua ligação com o ovo foi ficando mais íntima. Sabendo disso, Nili foi incessantemente derramando seus poderes da lei para ele. Ele estava certo de que este ovo vai chocar antes do tempo. Após dar alguns poderes da lei no ovo não identificado, Nili continuou seu cultivo. Enquanto ele estava cultivando, as 2 páginas do livro espiritual do demônio temporal, escondidas em um bolso perto do seu peito, começaram a emitir um brilho fraco que envolvia o corpo inteiro de Nili. Os minutos passavam um após a outra, conforme a força da alma de Nili ficava mais forte sobre cultivo. Tendo cultivado tanto, ele já entrou de 3 estrelas rancouro negro. Através de seu reino da alma, ele podia sentir os efeitos catalisadores de Duanjian. O cultivo de seus amigos também aumentaram aos trancos e barrancos.
A maioria deles já estava na quarta estrelas Rancouro Negro. Suas velocidades de cultivo têm sido sempre mais rápidas do que Nili. Aquele que pratica a técnica Deus Celestial possui o crescimento mais lento em comparação com todos os outros. No entanto, apesar do fato de que ele subiu na hierarquia em um ritmo mais lento, o seu poder bruto de reino da alma há muito tempo ultrapassou seus amigos. Depois de um período de tempo, Lupial correu para sua tenda e gritou: Nili, eu tenho notícias de um dos membros da família do Selo de Jade. Eu ouvi dizer que vários de seus membros mais jovens correram para o primeiro nível da Terra das 9 Camadas da Morte em uma aventura. Eles parecem estar procurando por algo chamado de fruta da origem espiritual. Os rumores dizem que ela pode rapidamente aumentar a sua força. Fruta da origem espiritual. As palavras de Lupial foram ouvidas por Yulian, que apareceu no ombro de Nili e virou-se para ele. A fruta da origem espiritual é um item muito raro. Há rumores de que o fruto só pode crescer em locais onde há montanhas de corpos dos guerreiros. No entanto, a fruta parece tão pura quanto a neve fresca, e contém uma energia extremamente bem refinada. Se você puder encontrar alguns deles, poderia beneficiar grandemente o seu cultivo. Quem sabe talvez você possa até chegar ao rank lendário de uma só vez. Nili ponderou por um momento. Seria um grande benefício para eles se pudessem de alguma forma conseguir colocar as mãos em algumas frutas da origem espiritual e comê-las, antes da 7ª camada ser aberta. Diga a Duzé e os outros que vamos de cabeça para o primeiro nível da Terra das 9 Camadas da Morte, e veremos nós mesmos, disse Nili depois de fazer sua decisão. Bem, eu vou partir agora. Ouvindo as palavras de Nili, Lupial instantaneamente tornou-se animado.